meu pai tinha herdado uma fazenda do meu avô e eu botei na cabeça que eu queria fazer agronomia. Aí eu passei em agronomia em Alfenas, 800 quilômetros de Valadares, e fui para Alfenas, cara. No terceiro mês eu descobri que não tinha nada a ver com agronomia. Numa aula no meio do pasto lá, trator, aqueles caras de chapéu. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei com meu pai, não quero não. Meu pai falou, mas você sabia que a chance de dar errado era muito grande. Me fez ficar lá até o fim do ano, apresentar, meu pai sempre foi muito duro, apresentar boas notas para ele, para eu poder vir para Belo Horizonte para fazer um cursinho e aí sim começar minha vida na comunicação. Mas aí, a família continuou em Alfenas? Em Valadares. Em Valadares. Eu fui pra Alfenas sozinho. Ah, tá, para fazer o curso, a família em Valadares com a fazenda lá, entendi. Aí eu vim para Belo Horizonte, fiz publicidade e propaganda. Depois de publicidade e propaganda, assim, eu sempre gostei muito do esporte, sempre gostei muito do futebol. Então eu trabalhava em agência de publicidade, eu era redator publicitário, mas participava, não sei se você lembra, com o Ulisses Magno, no canal 23, tinha um programa, eu participava sempre. E assim, sempre que convidado a participar de programas e rodas que falavam de futebol, eu estava presente. O futebol sempre ficou muito próximo de mim ali, mas eu toquei minha carreira na publicidade. Antes tinha trabalhado na Rádio 107 FM, que era uma rádio voltada para estudante, fazia cobertura de vestibular, aprendi muito na 107. E aí um dia o Marcelo Machado, que você conheceu, do Lance, me falou que tinha uma vaga para cobrir o Atlético, eu precisava fazer uma prova. E aí eu fiz a prova, eram 40 pessoas e eles iam selecionar 3 para entrevistar. Quem veio fazer a entrevista, inclusive, foi o Marcelo Barreto, que hoje está no Sport TV e tal. Bacana. E eu passei e comecei a cobrir o Atlético. E larguei a agência de publicidade, vim ganhar no jornalismo 1/3 do que eu ganhava já na agência de publicidade, mas vim realizar um sonho. E um ano depois que eu estava cobrindo o Atlético pelo jornal Lance, o Nélio Brant era o presidente, o Ricardo Guimarães estava próximo de entrar ali, tinha o Sérgio Coelho, o Issa, eu recebi um convite, olha que loucura, do Sérgio Coelho, que hoje é o presidente do Atlético, para eu ser assessor de imprensa do clube. Eu não acreditei, né? Porque se eu fosse olhar, eu tinha 1 ano de jornalismo e 7 anos de Belo Horizonte. A faculdade foi feita aqui em BH mesmo? A faculdade foi feita aqui, de publicidade. Aí eu, quando entrei para fazer... um pouco pro jornalismo, né? Quando eu fui fazer a cobertura do Atlético, aí eu voltei para a PUC, já tinha feito uma pós-graduação em comunicação, voltei para a PUC para fazer jornalismo. Perfeito. E aí comecei a entrar na área de vez. E aí 1 ano depois, o Sérgio Coelho me liga, eu tava indo bater uma pelada, tava na Rua da Bahia, em frente ao Minas, cara, de Fusquinha. Tinha um Fusquinha, tava indo bater uma pelada, morava ali perto. Ele me perguntou assim, tá podendo falar? Eu falei, sim. Ele era diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Vice-presidente. Naquela época tinha esse cargo. Você quer ser assessor de imprensa do Atlético? Aí eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, né? Eu falei, quero. Ele falou, então tá, então amanhã você vai à oficina, o Issa tem uma oficina até hoje, você vai lá na Marcha Livre, que é a oficina do Issa, e bate um papo com ele que ele já tá ciente de tudo. Aí no dia seguinte eu fui, eu trabalhava no Jornal Lance, cobrindo o Atlético, e na Rádio Alvorada. E aí fui, ele falou assim, ó, a gente acha que você tem um perfil interessante, a gente quer formar um novo assessor de imprensa, e eu preciso que você vá amanhã para Caxias do Sul com o Atlético na Copa do Brasil. Eu falei, amanhã, cara, eu trabalho no Jornal Lance, eu trabalho na rádio. Ele falou, cara, amanhã. Saí de lá, liguei pro Lance, falei, ó, amanhã eu já não tô mandando matéria. E pra Rádio Alvorada a mesma coisa. E no outro dia eu tava dentro de um avião com o Atlético, sem assinar contrato, sem saber salário, sem saber absolutamente nada, indo pra Caxias do Sul com o Abel Braga, treinador. Nesse momento do convite, pesou mais o desafio ou a paixão pelo clube? Cara, já de torcedor ali... Eu ainda não tinha noção do tamanho disso nessa época, assim. Eu sabia o tamanho do Atlético, a minha paixão pelo Atlético, mas ainda não sabia. Porque, pô, se você fosse pegar aquela época, Lauro, você tinha 20, 30 jornalistas que supostamente estavam na minha frente para ocupar o cargo de assessor de imprensa. Havia uma hierarquia ali, né? Se fosse pensar Cara, se fosse pensar no mercado, tinha muita gente. E aí eu falei, eu? Por que eu? E aí a explicação foi essa. A gente quer pegar alguém que não tenha vício, que a gente está acompanhando já há um tempo, que chegou no mercado há pouco tempo para formar
essa personalidade. E já tinha a figura do diretor de comunicação nessa época, não? Tinha. Quem saiu para eu entrar foi o Silas Scalione. Uhum. O Silas Scalione foi o assessor de imprensa antes de mim. Ele já estava querendo ir embora e tal, e chegou a um acordo com o Atlético, ele saiu e eu entrei. Então, assim, cara, não sabia absolutamente nada. Eu lembro que o Sérgio Coelho me perguntou assim, você acha que vai ser um desafio muito grande, que você vai dar conta? Eu falei, não, isso é tranquilo, pode deixar. Quer dizer, morrendo de medo, né? Como é que eu vou fazer para ser assessor de imprensa do Atlético? Cheguei no Atlético, não tinha nenhum funcionário na comunicação. Eu tive que montar a comunicação.